Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer a síntese aqui do nosso último encontro realizado no dia 8 de abril de 2021 sobre a obra Leviatã, do Thomas Hobbes. Tá? Nesse capítulo nós discutimos o capítulo 14 da primeira e segunda leis naturais e dos contratos, o capítulo 15 de outras leis de natureza, o capítulo 16 das pessoas, autores e coisas personificadas, o 17 das causas, geração e definição de um Estado, e por fim o 18 dos direitos dos soberanos por instituição. A primeira discussão que nós tivemos no encontro foi justamente sobre os conceitos que são essenciais para essa base, né, que vem primeiro aí na argumentação do Hobbes, antes dele explicar o que é o Estado e consolidar o conceito de Estado, de soberano, que são os direitos de natureza, a liberdade, né, e a lei de natureza. Porque o direito de natureza é o que o autor chama do direito que os homens teriam naturalmente de fazer aquilo que eles quisessem, né, fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indicassem como meios adequados a esse fim. Tá? Então, o homem ele exerceria esse direito de natureza justamente numa sociedade onde o Estado ainda não existisse, porque esse é um direito natural. Tá? E justamente pelo homem fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem, é que a situação de guerra de todos contra todos vem a acontecer. Né? Porque você não há um limite estabelecido entre os homens daquilo que pode ou não ser feito. Os homens fazem aquilo que eles querem, ou fariam nesse estado de natureza, aquilo que eles quisessem. Então, por exemplo, o conceito de propriedade, né, numa situação uma situação dessa, a propriedade na verdade não existiria. Então, é importante ressaltar, né, antes do estabelecimento do Estado, antes do estabelecimento de um contrato que, que supera esse estado de natureza, a propriedade por si só não existe, porque nessa situação ninguém é dono de nada. É um exemplo, tá? Mas o Hobbes começa essa discussão a partir daquilo que ele entende como uma, uma, como uma situação na qual os homens vivem antes de formar o contrato. Então, como a gente já comentou em outros encontros, esse estado de guerra de todos contra todos é um estado de caos perpétuo, segundo Hobbes, né, no qual a vida está sempre em risco. E os homens, né, impulsionados ali pela razão, eles buscam, né, e devem buscar a manutenção da paz. Essa é a primeira lei da natureza, na verdade. E buscando a manutenção da paz, os homens naturalmente, né, através do uso da razão, eles vão tentar estabelecer um contrato, ou devem tentar estabelecer um contrato de cessão mútua de direitos, para que esse estado de natureza seja superado. E é aí que entra o Estado, porque Hobbes faz toda uma discussão sobre essa questão de ceder o direito. Né? E antes disso, ele até cita uma coisa que a gente discutiu bastante nesse último encontro, sobre a diferença, né, entre jus e lex, né, entre direito e a lei. Porque eu vou citar aqui o Hobbes, né, abre aspas, porque embora os que têm tratado desse assunto costumem confundir jus e lex, o direito e a lei, é necessário distingui-los um do outro, pois o direito consiste na liberdade de fazer ou de omitir, ao passo que a lei determina ou obriga a uma dessas coisas, de modo que a lei e o direito se distinguem tanto como a obrigação e a liberdade, as quais são incompatíveis quando se referem à mesma matéria. Fecha aspas. Então, o que ele está querendo dizer? Os direitos, né, o direito de natureza, ele consiste na liberdade de fazer ou de omitir, enquanto que as leis de natureza elas determinam ou obrigam a uma dessas coisas. E a primeira lei de natureza é justamente a busca pela paz. Então, através dessa primeira lei de natureza, que vai ser seguida por várias outras leis que ele trabalha, né, no decorrer desses capítulos aqui, é que se busca formar um contrato para consolidar um Estado. Acontece que esse contrato, que é essa cessão mútua de direitos entre as pessoas, né, essa cessão de direitos depende também da existência
para que ela aconteça, de um poder coercitivo que garanta, né, que essa cessão de direitos seja realmente mútua, para que, dizendo assim, dizendo de forma mais clara, para que um não passasse a perna no outro. Então, o que é esse poder de coerção? Justamente o Estado. Tá? E aí a ideia do soberano surge posteriormente. Importante citar que nesse contrato, a cessão mútua de direitos é feita, ou seria feita entre os súditos. E esses súditos, aí sim, eles cederiam o direito de serem governados, eles cederiam, né, eles submeteriam a um soberano, que não faria parte desse contrato. Então eles estariam se submetendo a alguém e dando poder a alguém para que pudessem, para que esse alguém, esse soberano, né, que é uma pessoa ou uma assembleia de pessoas, pudesse controlar e exercer o poder coercitivo necessário para que o contrato de convivência fosse cumprido. Tá? Essa é a ideia inicial. Na verdade, assim, não inicial. O Hobbes ele desenvolve as ideias dele para chegar nessa ideia de Estado. Né? E esse é o centro. Né? Ele começa a discutir ali o centro da teoria dele acerca do Estado. O Hobbes ainda faz nesses capítulos algumas discussões sobre o pacto, como ele funcionaria, sobre a ideia de que cumprir o pacto mediante poder coercitivo é racional, né, pensando no bem-estar da coletividade. Ele faz uma série de discussões que a gente citou no encontro, mas tem um ponto que a gente discutiu que é muito importante, que é o da filosofia moral. Tá? Eu vou abrir aspas aqui novamente para citar o trecho que amparou nossa discussão. Vamos lá. Abre aspas. Portanto, enquanto os homens se encontram na condição de simples natureza, que é uma condição de guerra, o apetite pessoal é a medida do bem e do mal. Por conseguinte, todos os homens concordam que a paz é uma boa coisa, e portanto que também são bons o caminho ou meios da paz, os quais, conforme acima mostrei, são a justiça, a gratidão, a modéstia, a equidade, a misericórdia e as restantes leis da natureza. Quer dizer, as virtudes morais e que seus vícios contrários são maus. Ora, a ciência da virtude e do vício é a filosofia moral. Portanto, a verdadeira doutrina das leis da natureza é a verdadeira filosofia moral. Fecha aspas. Por que é importante esse trecho? Quando a gente estava no primeiro encontro, quando a gente discutiu os textos introdutórios sobre o Hobbes, foi muito lembrado por aqueles autores que o Hobbes tentava aqui construir de forma séria uma filosofia política e moral. Então, filosofia da política e da moral, de forma sistemática, né, tentando se baseando, né, e se inspirando até na forma como era conhecido, como era construído o conhecimento natural naquela época. Então ele tentou sistematizar um conhecimento e a construção de uma filosofia da moral, da ética, uma filosofia política de forma séria, né, que foi o termo que foi utilizado. E aqui a gente vê, né, até a discussão até agora, dos capítulos que a gente leu até agora, culminam nesse ponto aqui. Porque o Hobbes ele está dizendo o que nesse trecho? A gente construiu, a gente pensou até aqui, eu argumentei até aqui, e agora acabei de explicar sobre as leis da natureza, e toda essa discussão que eu fiz é uma filosofia moral. Então essa discussão a gente fez e identificamos fazendo a comparação com os textos iniciais que a gente leu, textos introdutórios à obra do Hobbes. E ainda nesse encontro, a gente discutiu 2 capítulos da segunda parte do livro. A segunda parte do livro chama do Estado. Tá? E esses primeiros 2 capítulos, nós conseguimos tirar deles algumas definições que são muito importantes, né? Como a própria definição do Leviatã. É aqui que o Hobbes começa a consolidar a ideia dele do que seria o Estado e do que seria o soberano. Então eu peço licença de novo para fazer aqui uma citação, porque acho que assim fica mais claro o que a gente quer dizer. Tá? Então, abre aspas aqui, a definição do Leviatã. Tá? Abre aspas. O que equivale a dizer designar um homem ou uma assembleia de homens como representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa a sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns, todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante e suas decisões à sua decisão. Isto
é mais do que consentimento ou concórdia. É uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo, a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, a multidão, assim, unida, numa só pessoa, se chama Estado, em latim civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes, entre parênteses, para falar em termos mais reverentes, fecha parênteses, daquele Deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Fecha aspas. Esse trecho é muito importante porque quando a gente lembra do livro Leviatã, vem aquela imagem, né, que é muito vinculada à obra, de um príncipe, né, de um rei, que é formado por uma série de súditos. Os súditos estão representados dentro dele. E isso diz muito, né, sobre o que o Hobbes tentou entender, tentou construir como Leviatã, como o que o Estado deve ser. Por quê? De acordo com essa dinâmica, né, de os súditos formarem um contrato e cederem, né, assim, empossarem uma pessoa, né, uma representante ou uma assembleia de pessoas, para que esses, né, ou essa, comandem esses súditos, eles estão se responsabilizando por todas as ações que esse príncipe, esse rei, né, esse comandante do Estado tomar. Então, o Hobbes ele frisa muito essa ideia, né, de que toda a ação do soberano ela também é uma ação dos seus súditos. E com isso, ele constrói o argumento para justificar tudo aquilo que o soberano faz. E aí, ele, com isso, consequentemente, ele coloca um poder enorme na mão do soberano. Né? Então, assim, é como se o súdito não pudesse reclamar, né, ou questionar quase todas, né, as ações do soberano, porque as ações do soberano são ações dos próprios súditos, porque eles cederam, através do contrato entre eles, o direito de que esse soberano os governasse. Então é uma ideia muito fechada, né, que explica o que é de fato essa ideia, essa concepção do Leviatã e como ela se vincula com a noção de Estado do Hobbes. E a partir disso, né, o Hobbes também ele faz definições também sobre o que é o Estado. Né? Ele coloca aqui duas. Por exemplo, o Estado, essa situação, né, esse Leviatã, ele pode ser construído através da força, então seria um Estado chamado de Estado por aquisição, ou pelo pacto, que aí esse último sim é chamado de Estado político ou um Estado por instituição. Outra noção que a gente discutiu também é aquela de que o pacto com o soberano é irrevogável, segundo Hobbes. Você não pode romper o pacto com o soberano ou não pode fazer um outro pacto enquanto o pacto com o soberano for válido, existir. Né? De novo, frisando, né? Essa construção, essa lógica construída pelo Hobbes, que coloca muito poder na mão do soberano. Isso diz muito também sobre de onde ele parte. De novo, a gente já comentou sobre isso, mas o Hobbes ele é uma pessoa da monarquia, né? Uma pessoa muito ligada à monarquia, na verdade, e que defende os interesses da nobreza. Ele é uma pessoa que faz parte do extrato da nobreza na sociedade ali inglesa, que tinha muito medo da guerra civil que estava acontecendo, tinha muito receio daquela guerra civil que estava acontecendo, inclusive culminou na morte do rei, né? Então a gente percebe que essa realidade na qual ele vivia regra muito a construção teórica dele acerca do Estado. E aí, uma discussão que também é importante, relevante, né, para entender o pensamento do Hobbes, é a afirmação que ele faz de que o soberano pode ser iníquo, mas nunca injusto. Então o que significa isso? Que o soberano ele pode agir, né, sem levar em consideração as noções de equidade, mas ele nunca pode ser injusto. Por quê? A justiça, a noção de justiça está baseada no contrato. Se o contrato foi estabelecido nas bases aí que eu já citei, que a gente discute sempre aqui nos nossos encontros, ele não pode ser injusto. As ações dele são todas justificáveis. Né? Outra questão, e aí mais vinculada à discussão sobre liberalismo, já citei no começo, sobre a propriedade, né? Mas é importante ressaltar, porque
ele diz que, ele reforça aqui, né, que o Estado detém o poder sobre a propriedade, diferentemente do que aquilo que o Locke e outros autores que a gente vai discutir aqui no nosso clube de leitura também, nesse arco, eles não pensam dessa forma. Né? Então o Hobbes, a ligação do Hobbes com a discussão sobre liberalismo está muito em cima daquilo que ele dos temas que ele discute que vão ser discutidos, embora levados para em outro sentido pelos autores que de fato definiram o que era o liberalismo. Então ele ajuda a gente a entender essas questões, né? Sobre o estabelecimento de um Estado, sobre o uso do Estado, a questão sobre o individualismo, ele discute muito, né? Sobre o que é o indivíduo, ele parte discutindo do homem, ele fala sobre o contrato, então ele é o contratualista, né? Uma coisa que vai ser desenvolvida e direcionada para outros sentidos por outros autores que estão aqui na nossa lista. Então isso é importante citar também. E por fim, um último ponto que a gente discutiu é a questão de que o Hobbes ele admite que os súditos eles podem sofrer na mão do soberano. Mas como o soberano tem o poder e as ações do soberano são todas justificáveis no sentido da coerção e de manter o Estado funcionando, o Hobbes ele entende que é melhor que os súditos sofram na mão do soberano, falando de forma resumida, do que eles sofram numa guerra civil. Porque a guerra civil, que é o grande medo do Hobbes, ela é muito pior do que qualquer outra coisa que o soberano possa vir a fazer. Tá? Então ele tenta fazer uma argumentação aí para mostrar que o Estado que ele está propondo, a dinâmica do Estado que ele propõe, é ainda que ela tenha, né, ainda que possam acontecer aí violências contra os súditos, ela ainda assim é muito melhor do que as violências que aconteceriam em um estado de guerra civil, que é aquele do direito de natureza. Né? Então acho que é isso, gente. Tentei levantar aqui os principais pontos que a gente debateu. E para quem ainda não se inscreveu, sempre reforço, se inscreva lá no nosso clube de leitura, para que a gente possa, para que vocês possam participar também dos nossos encontros que acontecem regularmente, tá bom? É isso aí, até a próxima.